Agora sobre os desdobramentos envolvendo a saúde de Jair Bolsonaro, ex-presidente que continua preso desde o fim de novembro. Nas redes sociais, o filho dele, o Carlos, diz que os médicos foram chamados à prisão e as crises de soluço do pai evoluíram para um quadro de azia constante, até com vômitos também, episódios sendo registrados com mais frequência. O estado de saúde cada vez mais debilitado, por isso a defesa está fazendo uma nova solicitação para que ele cumpra a prisão em regime domiciliar humanitária, Gesualdo. Pois bem, né? Quando a gente olha as frases do Bolsonaro, que bandido bom é bandido morto, de que prisão não é lugar de férias, tudo isso é verdade. Mas não menos verdade é de que justiça não é vingança, justiça não é retribuição negativa, justiça não é revanche. Se ele faz direito à prisão domiciliar, lhe deve ser concedida. E está a exaustão demonstrado por laudos médicos, inclusive por manifestação do Conselho Federal de Medicina, que ele precisa dessa prisão domiciliar. E por muito menos, Fernando Collor de Mello está na sua prisão domiciliar. Eu me lembro na audiência, quando perguntado ao Fernando Collor de Mello, o senhor tem algum tipo de doença? Ele disse não. E mesmo assim, a despeito disso, ele está em prisão domiciliar. Justiça não é revanche, justiça não é vingança. A despeito de tudo que for dito por Bolsonaro, ele faz jus à prisão domiciliar. Pois é, né? Mas a análise, então, do Supremo Tribunal Federal é que deve ser mantida a prisão. Novos pedidos vão se avolumando, claro, com base nas solicitações da defesa, para que o ex-presidente, então, possa migrar de regime, só que, por enquanto, a última atualização é que ele vai continuar, sim, na superintendência da Polícia Federal, lá em Brasília, detido. Bom, voltamos para o pessoal que nos acompanha pelo rádio. Estamos falando sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. O filho dele se manifestou por meio da rede social dizendo que está cada vez mais agravada a situação, com as crises de soluço, azia e até mesmo vômitos, episódios sendo registrados com mais frequência, de acordo com o Carlos. Sabe o que é curioso, David? Que tudo isso teve início, ou pelo menos se intensificou, por uma questão chamada ataque à democracia. Quando a gente vê decisões judiciais que são tomadas de forma diferente a partir de quem é o réu ou de quem é o interessado, isto também é um ataque à democracia. Isso enfraquece a nossa justiça. Isso faz com que a gente descredibilize o poder judiciário e, por consequência, o Estado. Isso é muito, muito grave. Eu entendo o receio, talvez, do Supremo Tribunal Federal em razão do descumprimento das medidas cautelares que foram dadas ao Jair Bolsonaro quando ele estava em prisão domiciliar, mas me parece inconteste o agravamento do estado de saúde dele. E veja, não haveria como inventar uma situação tão complicada. Se não me engano, na semana passada, nos últimos dias, ele passou, no Natal, né? Ele passou por uma série de procedimentos cirúrgicos. Então, está mais do que demonstrada as dificuldades de saúde que ele está sofrendo e que levam, sim, ao cabimento da prisão domiciliar, como o Gesualdo coloca. Fernando Collor está em prisão domiciliar, disse que nem doente estava. Então, eu acho que a gente tem que pensar na justiça como algo que tem que ser exercido sem se olhar a quem. Independentemente de se você gosta do Bolsonaro ou se você não gosta, a gente tinha que ter uma justiça que fosse igual para todo mundo. É isso que, em última instância, prega a Constituição Federal. E, infelizmente, não é o que a gente está vendo nesse caso. Uma completa falta de humanidade o que estão fazendo com o Bolsonaro. Independentemente do lado, de ideologia, vamos separar tudo isso. Mas isso é uma falta de humanidade, é uma violação de direitos humanos, uma pessoa que está com o estado de saúde agravado, tem recusado o seu tratamento, a saída para ser tratado. Tem um outro ponto também que a gente precisa lembrar, que eu quero chamar a atenção aqui, que é o barulho do ar-condicionado. Para muitos é até motivo de chacota, é uma coisa banal, mas não é. A violência sonora, a perturbação sonora é uma forma de tortura, que é utilizada, inclusive, por alguns regimes como tortura. Então, Bolsonaro está sendo vítima de violência sonora, está tendo crises repetidas em relação à sua saúde, está tendo negado o seu direito a tratamento. Fica muito claro que, realmente, o que parece é que querem ver Bolsonaro morto. Então, esse tipo de tratamento certamente não seria dado se ele fosse um narcotraficante, se ele fosse um estuprador, se fosse um pedófilo, talvez se ele fosse o Fernandinho Beiramar, o Marcola, ou até mesmo o André do Rap, ele estaria em prisão domiciliar,
ou até mesmo na rua. Mas, infelizmente, a nossa justiça e a nossa indignação é seletiva. E ela só se indigna se a vítima da vez se serve à narrativa que pretende se colocar.